ar mais um programa Histórias e Conquistas e hoje com a presença do Dr. Tarcísio Meneghetti. Ele é doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, é professor do curso de Direito, também é sócio da Criterium Consultoria. Não perca, o programa de hoje também vai trazer várias dicas para você que quer estabelecer novas metas, novos objetivos para o ano de 2019. Doutor Tarcísio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, uma grande oportunidade e agradeço a disponibilidade. Doutor Tarcísio, você estava me contando, se formou no ano de 2010 em Direito pela Univale. Isso. Mas atualmente você dá aula no curso de Direito, das disciplinas introdutórias, isso? E também nas disciplinas introdutórias, como Filosofia do Direito, Introdução ao Direito, Hermenêutica Jurídica e também Direito Empresarial. E por que você escolheu a área do Direito? Bom, quando a gente está na adolescência, tem vários cursos, várias disponibilidades, várias opções. Na época eu gostava muito de ler e escrever. Ainda gosto muito de ler e escrever, mas na época, digamos que essas eram as habilidades, digamos, que mais chamavam a atenção, né? E fiquei em dúvida entre alguns cursos e acabei optando pelo curso do Direito. E desde o começo gostei do Direito. Eu sempre vi lá desde o início que eu gostaria mais da parte teórica, de estudar, de docência do direito, do que de atuar diretamente na prática, né? Mas sempre foi algo que me despertou muito interesse. E depois você acabou seguindo uma carreira acadêmica. Isso. Foi para o mestrado. E como eu tive essa percepção já no decorrer da graduação, então já fui percebendo que eu teria que ir fazendo algumas ações ali para poder viabilizar isto, né? Então, na graduação, por exemplo, eu foquei bastante na questão de produção de artigos científicos, de participação em eventos e universidades pelo Brasil, experiências de universidades em geral, para poder já criando currículo Lattes, fortalecendo a produção, a publicação, para depois facilitar a questão do ingresso num processo de seleção de mestrado, né? Maravilha. Então, desde cedo, você já tinha um conhecimento sobre o que você queria. Isso. Na parte acadêmica, sim. Sempre percebi que queria, de um lado, algo acadêmico no direito e também, de outro lado, a questão da consultoria empresarial, né? E aí sempre fui trabalhando para ter as duas coisas em paralelo. E hoje você é sócio, inclusive do professor Josemar, que esteve no nosso programa no domingo passado, da Criterium Consultoria. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal o que é a Criterium? Criterium é uma empresa de consultoria empresarial, fundada por mim e pelo professor Josemar Soares, em 2010 para 2011, e que tem como grande foco a questão comportamental do ser humano, tanto na questão de lideranças quanto das empresas em geral. Então, existem muitas empresas de consultoria, mas o nosso grande foco é o que aquela pessoa precisa fazer para poder se realizar, para poder aproveitar ao máximo o seu potencial e, com isso, construir uma vida de valor, um projeto de valor, uma empresa de valor e vai abrindo espaço também para novas pessoas, né? Então, esse é o nosso grande foco da nossa consultoria. Através de treinamentos, através de palestras, através da consultoria individual, propriamente dita. O coaching. Que é o coaching, no caso. E o que a pessoa precisa fazer? O que geralmente as pessoas precisam fazer para conseguirem construir a sua história, serem protagonistas da sua história? Excelente pergunta. Primeira coisa, a pessoa tem que começar já a observar entre tudo aquilo que ela tem disponível hoje, de pessoas de contato, oportunidades de trabalho, tudo aquilo que ela tem hoje à sua disposição de recursos financeiros, materiais, o que tem mais a ver com o potencial dela e não tem. E a partir daí ela tem que ir experimentando o que tenha mais a ver com o íntimo dela e o que não, e ir trabalhando. Mas ela tem que começar a experimentar a partir daquilo que ela tem agora. E começar a notar também nas próprias reações do dia a dia, ou seja, sempre quando nós estamos fazendo algo menor do que nós somos, a gente sente um pouco de angústia, um pouco de sofrimento, de melancolia, sempre aqueles dias de mal-estar. Então, quanto mais a pessoa começa a realizar, quanto mais a pessoa começa a construir, tendo em vista o próprio potencial, mais essas sensações vão diminuindo ou ficando menos
menos fortes, né, digamos assim. Então ali é um começo, é um ponto de partida. Então primeiro esse autopercepção, ou seja, o que está me incomodando hoje? Eu assisti na semana passada a palestra do Dr. Josemar, eu achei bastante interessante isso que você falou. Que geralmente quando você está fazendo algo menor do que você poderia fazer, que vem a ansiedade e a angústia, é isso? Sim, porque a gente pode enganar todo mundo, as pessoas, a família, todo mundo. Mas, que está feliz, realizado, mas nós... dentro você não... Até inclusive em relação ao cliente, às vezes o cliente pode ficar super feliz com o trabalho que você presta. Mas você pode saber que, inclusive, você podia fazer mais, podia fazer melhor. Então, ou seja, é essa percepção interna de que poderia fazer mais. Enquanto ela existe, quer dizer que há potencial a trabalho a ser feito. Aí a questão é a seguinte, né? Às vezes a gente percebe que tem o potencial para fazer mais, mas não tem os recursos construídos. A pessoa não fez uma faculdade, não fez uns cursos de línguas, não teve experiências em empresas para aprender certas habilidades. Então a pessoa tem que começar a se perceber, então, o que está me faltando hoje para conseguir realizar isso? O que eu tenho que fazer para ir atrás disso? Ou seja, melhorar a oratória, conhecer uma língua X, fazer uma faculdade Y, ou seja, o que me falta hoje para poder desenvolver essa história, né? Eu sei que tem algumas pesquisas que apontam que esta época do ano, né, o mês de dezembro, Natal e Ano Novo, é uma época que as pessoas estão bastante frustradas, angustiadas. Perfeito. É verdade isso? Sim, porque, em geral, durante o ano, no dia a dia, nós temos uma carga de trabalho grande. Então, você já ocupa a cabeça com muita ação, com muito trabalho, com muita realização. Você vê, por exemplo, a tua inteligência gerando coisas no dia a dia. Uhum. É o trabalho na empresa, na faculdade, nas relações com as pessoas e etc. Digamos que esse período de agora, do final de ano, é um período que você tem mais tempo livre. E quanto mais tempo livre, mais a pessoa tem que começar a se deparar com os próprios pensamentos, com o próprio mundo interior, com os anseios, com as necessidades, com os sonhos. E aí a pessoa começa a se dar conta de que 5 anos atrás eu queria ter tal coisa, hoje não tenho ainda. Lá atrás eu almejava tal projeto e não está nem próximo de começar a ser realizado. Uhum. Digamos que essas ansiedades elas vão sendo sufocadas durante o ano no trabalho. A tendência agora é aparecer, né? Então, daí que nesse período do ano é um período muito complexo. E aí, é claro, como tem toda essa carga de ansiedade, facilmente a pessoa vai procurar meios para poder se tranquilizar, né? Que, sim, relações com os amigos, as férias, as festas, assim por diante. Que tudo isso é muito importante. Mas temos sempre que verificar até que ponto a gente não transforma o lazer e o tempo livre num modo de abafar essa angústia interior, né? Porque ela amenizar essa angústia. Porque ela só vai sumir se você realizar. E quando a gente fala realizar, não é que você tem que trabalhar todo dia sem parar, não é esse o ponto. É começar a ver a tua vida construindo algo de valor que é aquilo que você almeja, né? Com certeza. Para o ano de 2019, aí em contrapartida, sim, quando inicia o ano, as pessoas se sentem mais esperançosas. É mais ou menos isso? Mas tem uma brincadeira que eu faço com os alunos muitas vezes que é o seguinte, que eu dou aula muitas vezes na segunda-feira de manhã, né? Uhum. E daí a gente chega na segunda de manhã e olha para eles e pensa, vocês não deveriam estar muito mais alegres, felizes agora? Que passaram o final de semana inteiro descansando e muitas vezes chegam, parece que trabalharam 24 horas sem parar no final de semana, porque chegam... Acabados. E esse efeito tende a aparecer também na volta das férias, sobretudo para quem não trabalhou, não fez, não teve muitas construções, né, práticas, né? Então, por outro lado, vem com aquela vontade, é um ano novo do zero, dá para recomeçar tudo de novo. Então, dá para aproveitar essa energia de recomeçar o ano para começar a fazer um ano especial, né? Ou seja, virou o ano, já começar a passar a virar do ano e já colocar no papel, por exemplo, quais são as minhas metas para 2019? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, o que eu quero construir em cada dimensão da vida? Anotar isso, listar de modo objetivo e aí verificando ações práticas. O que eu preciso fazer para melhorar isso, para melhorar aquilo, melhorar isso e assim por diante. O professor Josemar falou muito naquele curso, me chamou a atenção a questão da ação. Sim. Né? Que você tem que fazer. Eu até achei engraçado que ele colocou o exemplo de um russo que ele tem do lado, né? Que praticamente falava o quanto era importante ele fazer as atividades que... Por que as pessoas não fazem?
Por que as pessoas ficam enrolando? Boa pergunta. A do russo que ele gosta de brincar é porque o russo, em geral, tem Nós brasileiros somos muito leves, tranquilos e tal, enquanto o russo é muito... Se tem que fazer, tem que fazer. Então, ele diz que ele tem um amigo imaginário russo porque quando ele começa a ficar um pouco mais tranquilo e tal, vem um amigo imaginário e dá o esporro nele, vai começar a fazer, tem isso, tem aquilo, tá atrasado e tal. Isso. Nesse sentido. Ação a gente tem que envolve muito empenho, né? Envolve muita inteligência, envolve muito esforço. E para você conseguir agir, trabalhar, realizar, fazer, a gente tem que mudar nossos hábitos, tem que mudar nosso estilo de vida. Ou seja, você tem que planejar todo o dia, por exemplo. Se você, por exemplo, quer fazer um dia especial, você tem que planejar, por exemplo, o dia anterior, a hora que você vai dormir, como é que vai dormir, como é que vai ser a alimentação antes de dormir, para organizar para se você vai conseguir acordar daí com mais ou menos energia. Então, isso já vai implicar se você vai... O que você vai consumir de bebida, de alimento num jantar anterior. Então, ou seja, você tem que manejar todo o seu estilo de vida, né? Desde relação com as pessoas, do que vai fazer no tempo livre, condução com o corpo e tudo mais. Então, porque para você conseguir agir, realizar com empenho, com inteligência, você precisa de tudo isso, né? Então, como mexer em tudo isso não é fácil, porque mexe em estruturas muito enraizadas na nossa personalidade, lá desde a infância, ou seja, o nosso modo de crença e tudo mais, muitas vezes a gente opta por manter essas crenças, manter esse estilo de vida que se arrasta aí por anos, em vez de se dedicar naquilo que tem que fazer, né? Dr. Tarcísio, nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Tarcísio Meneghetti. Quem fala Meneghetti, tem que falar Meneghetti, não tem problema. O Dr. Tarcísio, ele é sócio da Criterium Consultoria, que é uma empresa especializada em desenvolvimento humano, é professor do curso de Direito da Univale, doutor pela Universidade do Vale do Itajaí em Ciência Jurídica. Nós estávamos falando, doutor, da importância da ação e como muitas vezes as pessoas elas não agem. Elas sabem que tem que ser feito, elas têm aquilo na agenda anotado para fazer, mas elas não fazem. Eu imagino que tem muitas pessoas que estão se propondo nesse momento a construir um 2019 diferente. Para que essas pessoas, doutora, realmente consigam construir, realizar os seus objetivos no ano de 2019, o que você acha que é fundamental? Assim, quando vem essa imagem, esse impulso, essa coisa, tenho que fazer isto, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, então já tem que pensar ali de modo concreto alguma coisa que para fazer aquilo se mexer. Então, é ligar para alguém, é marcar reunião com alguém, é entregar o currículo específico, é implementar um projeto na empresa, ou seja, tem que começar a fazer alguma coisa para dar ação naquilo ali. Porque senão qual que é o risco? A gente vai vir nessas imagens, vai vir dessas vontades e você vai passando, vai passando, vai passando. E ela vai se diluindo no dia a dia, no cotidiano, com todas as coisas para fazer e quando você já não fez. Então, a hora que vem essas imagens, eu quero fazer, eu sei que isso eu tenho que fazer, então já vai lá e começa a fazer. A gente só consegue ter uma regularidade se você vai construindo vitórias, nem que sejam pequenas, mas uma após a outra. E vai reconhecendo elas. E vai reconhecendo elas, ou seja, você tem que ir fazendo, gerando aquelas vitórias, ou seja, em tudo. Então, ou seja, se você sabe que, por exemplo, que tem que passar num concurso, tem que passar numa prova, e tem que estudar lá de tantas horas por dia, você tem que começar de alguma forma. A hora que sabe que tem que fazer isso, então tem que sentar, organizar os livros, tem que estudar e tal, e deixar aquelas horas para estudar. Ou seja, a partir do momento que você sabe o que tem que fazer, então já tem que planejar e estruturar aquilo ali e começar a realizar. Senão, isso vai se misturando com o teu dia a dia, com os afazeres na família, com os amigos, com as pessoas e tal, e quando vê você já não fez nada, né? Esse é o grande problema, a grande dificuldade que nós temos muitas vezes. Nós sabemos que temos que fazer, mas na hora que vem o impulso, vem a vontade, a gente não faz. A gente vai ver TV, vai conversar com as pessoas, vai fazer um monte de coisa, mas não faz aquilo que deveria estar fazendo, né? E aí vai passando. Doutor, nós falamos no bloco
anterior algo que me chamou a atenção. Você falou dos momentos de lazer, que muitas vezes as pessoas elas se perdem no momento de lazer justamente para saciar, para abafar aquele sentimento de angústia por estar fazendo menos. Isso. Com relação aos momentos de lazer, você acredita que o estilo de vida, o lazer da pessoa é importante, influencia na hora de alcançar os objetivos delas e que ela tem que colocar a mão na massa para trabalhar? Completamente. Assim, ó, o lazer, ele tem que sempre, de preferência, cumprir sempre dois objetivos. Primeiro, revitalizar a pessoa, ou seja, o lazer tem que ser, primeiro, uma oportunidade de você recuperar as energias. Então, se é um lazer que você vai fazer você voltar para o seu dia a dia mais cansado ou com menos disposição do que antes, não resolve muita coisa. Não faz sentido. Então, isso já, se conseguir fazer um lazer que gera isso, já é uma grande passagem. E uma segunda seria a oportunidade de algo criativo, algo diferente. Se nós formos pensar, por exemplo, nos grandes gênios da humanidade, eles tinham lá o seu dia a dia para fazer, e não era no dia a dia que eles conseguiam fazer suas obras-primas, né? Porque no dia a dia eles tinham que trabalhar. Pensa, por exemplo, na Leonardo da Vinci, eles tinham que fazer lá tantos quadros, por exemplo, que eram encomendados pelas pessoas do trabalho dele. Então ele tinha que fazer no dia a dia aquilo que as pessoas encomendavam, que era o sustento dele. Então quando é que sobrava tempo para ele fazer as coisas que ele realmente queria fazer, que eram genuínas dele? Era naqueles tempos fora do horário de trabalho. Então o lazer é também esse espaço para fazer algo especial, algo que você não tem como fazer no dia a dia. Seja conhecer um lugar que você queria conhecer, testar um prato de comida novo, visitar uma pessoa específica, ler um livro que você está enrolando há um tempão, começar um projeto, uma pós-graduação, um curso em algum lugar. Ou seja, é um momento que você pode fazer aquele a mais, que não dá tempo no dia a dia convencional, né? Então, essa seria a grande função do tempo livre. E tem uma outra questão muito importante também. A gente quer ser sempre muito eficiente no dia a dia de trabalho, mas a gente não é eficiente muitas vezes nas pequenas coisas do dia a dia. O nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão, muitas vezes era um reflexo de como a gente conduz cada detalhe da vida, ou seja, do modo como você se veste, de como você cuida do corpo, como você cuida das emoções, das relações, do dia a dia, do horário, tudo mais. Então é importante ter essa capacidade de tentar ser o melhor possível em cada coisa. E começa pelo tempo livre, né? Tem muitas pessoas que talvez estejam assistindo o nosso programa que estão, né, naquela época do final de ano um pouco frustradas, né? Porque não conseguiram realizar os seus objetivos. Acho que todo mundo Normal. tem uma frustraçãozinha. E Todos muitos nós. deles estão relacionados a mudanças. Por que é tão difícil o ser humano mudar? Porque, digamos que as nossas crenças, as nossas percepções, as nossas opiniões, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que eu acho justo, injusto, enfim, são questões que não nasceram hoje, né? Nem ontem, nem semana passada. São coisas que vêm se arrastando na gente a vida inteira. Então, de certa forma, elas criam uma zona de conforto, porque naquele estilo eu sei mais ou menos como me virar. Eu consigo me virar mais ou menos assim, ou seja, com aquele tipo de roupa eu sei que, por exemplo, as pessoas vão aceitar e tal, vão dizer que não está nem isso nem aquilo. Com esse tipo de conversa, as pessoas mais ou menos me aceitam. Eu sei que desse jeito que eu tô, pelo menos a minha família, os meus amigos que eu já tenho vão me aceitar, vão me reconhecer. O meio social influencia muito. Muito. E sobretudo os meios sociais da infância, da família e da adolescência, né? Porque é ali que você forma, digamos, a tua identidade, digamos assim, né? Então, e abrir mão de tudo isso não é fácil. Abrir mão de tudo isso não é fácil, porque querendo ou não, a pessoa aprendeu a conquistar algum tipo de reconhecimento. E acontece muito da pessoa querer mudar e inclusive as próprias pessoas que convivem com ela falam para ela não mudar, né? Ou, nossa, o que está acontecendo com fulano? Não tá bom assim? Acontece isso. Você mudou muito, é tão diferente, já não foi mais naquele nosso churrasco de sempre. Antes você ia jogar futebol 3 vezes por semana, agora não vai mais e tal. Enfim, acontece porque, digamos assim, quanto mais você começa a mudar, mais você começa a crescer, mais você começa a conhecer outras pessoas, começa a ter outras necessidades e não dá para manter sempre o mesmo estilo de vida, né? Então, por exemplo, depois que você começa a evoluir,
ter contato com novidades, com outros estilos de vida, você não vai se contentar em fazer toda semana a mesma coisa como vivia antes. Só que para as pessoas de convívio que você tinha antes, aquele é o único estilo de vida possível. Então, quando você começa a mudar muito, é como se estivesse traindo aquele grupo, né? Como se estivesse traindo a moral, a norma social daquele grupo. E a história do caranguejo que tenta sair do balde, que tem um monte de caranguejo. Conhece essa história? Não. Tem um monte de caranguejo no balde, e aí o caranguejo vai lá, tenta sair do balde, e os caranguejos puxam ele pro balde. É o mar inteiro para eles aí, né? Exatamente, né? Para não sair daquele contexto. Então isso acaba dificultando aí, muitas vezes. E imagina agora isso, agora com redes sociais, WhatsApp, internet, isso ainda é mais poderoso ainda, né? Porque hoje é muito fácil tu ficar horas e horas ali, né? Os negócios de conversa, de bate-papo e depois não faz coisas importantes fora, né? Doutor, eu sei que vocês também ministram cursos para jovens. Qual que são as principais dificuldades dos jovens hoje em dia? Digamos assim, a primeira, né, que eu vou explicar isso. Nós vivemos numa época hoje em que, para a maioria dos jovens, já existe, digamos, uma certa zona de conforto mais ou menos alcançada. Então, os jovens têm alguns trabalhos, têm a faculdade, assim por diante, e isso facilmente causa uma perda de ímpeto de fazer algo especial maior. É como se tivesse uma zona de conforto, de comodismo muito forte, muito presente na realidade do jovem hoje. Então, ou seja, começar a fazer sair disso daí e perceber o seguinte, porque hoje você tem 17, 18, 19, 20, 25 anos, mas se você não começar a construir uma atitude diferente agora, quando você tiver 30, 35, 40, a frustração vai ser muito maior. Porque o jovem sabe que tem uma força para realizar, que tem um potencial para aquilo ali que quer virar história, quer fazer uma carreira, quer ter um destaque, quer ser reconhecido pelas pessoas como alguém de valor. Só que muitas vezes o jovem não quer pagar o preço para chegar lá. Ele quer ter o louro da vitória, que é o reconhecimento da vitória, mas sem fazer a quantidade de horas de estudo, de trabalho. Sem o suor do treino. Sem o suor. E não tem como, é só pensar num atleta. Um atleta não vai chegar nas Olimpíadas tendo a rotina de um atleta amador, né? Então, tem um preço a pagar nesse trabalho todo. E muitas vezes sente que o jovem não quer. O jovem vai lá, trabalha, faz e não se empenha completamente, né? E além disso, uma crítica muito presente no mundo empresarial hoje, que é a seguinte, que o jovem muitas vezes ele sai da faculdade considerando que tudo que ele aprendeu já é super suficiente para poder dar conta de tudo. A gente sabe que no dia a dia não é tão simples, o dia a dia profissional ele é muito corrido, muito puxado. E muitas vezes então tem esse conflito da cultura do jovem com o estilo das empresas, né? Essa coisa de cumprir o horário, trabalhar com empenho, ou seja, tá toda hora pensando como é que eu posso tornar esse lugar mais criativo, como é que eu posso melhorar essa metodologia aqui e acolá. Essa pegada mais forte mesmo. Doutor, para finalizar o programa, eu quero fazer uma última pergunta. Esses dias eu vi uma frase que eu adorei, que as crianças elas adoram, são apaixonadas pelos atletas, porque os atletas lutam pelos seus sonhos. Você acredita, o que é um sonho para uma pessoa? Você acredita que as pessoas têm que lutar pelos sonhos delas? Porque quando a pessoa tem um sonho, que pode vir da infância, etc., quer dizer que aquilo de alguma forma toca a alma dela, né? Toca o íntimo dela. Que é algo que ela espera realizar e que se ela conseguir aquilo ali vai ter uma satisfação maior de viver, né? Nós temos essa vida, nós temos esse momento de existência para fazer algo de valor, né? Então, quando tem essa coisa que o atleta lutou pelos sonhos deles e conseguiu, é uma forma de mostrar para as pessoas em geral que todos nós podemos conquistar os nossos sonhos se a gente pagar o preço do treino, da dedicação, do trabalho, do estudo diário, né? E é uma percepção real essa coisa do sonho, ou seja, não quer dizer que todos os sonhos que a gente constrói, eles são de fato aquilo que a gente vai fazer depois na vida. Depois a pessoa vai vivendo, vai conhecendo pessoas, vai vivendo experiências e às vezes muda o sonho, que era um sonho lá da adolescência, vira outro depois. Mas o fato de ter algo como meta lá na frente, de modo especial, é muito importante. Porque se você não visualiza nada de valor lá na frente, é difícil você depois acordar cada dia e se empenhar e construir, né? Com certeza. E quando você tem essa coisa, eu tenho esse sonho, é uma chama de vida. Tem que usar isso como motivação para poder realizar mais a cada dia, né?
Doutor, nós temos que finalizar o nosso programa. Adorei, achei bastante rico. Muito Principalmente, que é o último programa do ano. Programa especial, então, para vocês que querem realizar os seus objetivos pessoais e profissionais. Muito obrigada, doutor Tarcísio. Eu que agradeço a oportunidade e então fica a mensagem que seja um momento de grande renovação, uma oportunidade para a gente se rever o que tem que mudar e fazer um 2019 muito mais especial, né? Com certeza. Quero fazer um agradecimento bem especial para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. Também quero agradecer o Sérgio Nunes, pela produção do meu make, do meu hair, o Espaço Beauty, que fica lá na rua 3000. Muito obrigada pela parceria de vocês. E eu desejo uma semana maravilhosa, que você repense, reflita sobre quais são as atitudes, os novos hábitos, os novos comportamentos que você pode gerar para ter sucesso e alcançar aqueles objetivos que você tanto sonha para sua realização. Fiquem com Deus e até semana que vem.